E olha, cadê Larissa? Cadê Larissa? Tem Larissa agora? Isso, daqui a pouco a gente vai com Larissa, porque hoje uma briga por causa de um assento preferencial provocou uma confusão dentro de um ônibus aqui em Salvador. Segundo o relato de passageiros, a mãe de uma criança com espectro autista e uma outra mulher discutiram dentro do transporte porque ela não queria se levantar, ceder o assento que era preferencial. Nós temos uma matéria aí, né, chamando a atenção sobre o caso, que a gente vai colocar no ar agora e daqui a pouco a gente volta conversando, inclusive com o povo na rua, para saber o que essas pessoas pensam em relação a este assunto, sobretudo num dia de muita importância para que a gente possa chamar a atenção para as pessoas, né, que convivem com crianças, homens e mulheres autistas. Vejam aí. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma confusão dentro de um coletivo repercutiu. As imagens gravadas por um passageiro mostram uma mulher, mãe de 2 crianças com transtorno do espectro autista, sendo agredida por uma passageira que estava sentada na cadeira amarela, prioritária no transporte público. Essa situação aconteceu por volta de 8h50 da manhã, de acordo com a polícia, no ônibus que faz a linha Ribeira Federação. Ana Cláudia estava com os 2 filhos, o Caleb e a Ana Sofia, quando essa confusão generalizada começou dentro deste ônibus. A gente veio conversar com a Ana Cláudia, que foi agredida. Explica pra gente, você estava indo inclusive para a terapia do Caleb e depois iam para um evento no Parque da Cidade em alusão justamente ao dia de conscientização, né? Hoje a gente saiu achando que ia dar um dia especial aos nossos filhos. No meio do caminho, eu peguei uma saranduba aqui, soltei no caminho de areia e o cobrador falou, vai ligeiro que tá vindo federação. Eu corri ainda para pegar essa federação. Quando eu cheguei já estava um pouco cheio, tinha essa senhora sentada e do lado uma vaga. O pessoal do ônibus começou a gritar, pedindo que ela saísse desse lugar para a mãe sentar com as crianças. Ela, infelizmente, fingindo que não estava vendo, mexendo no celular estava, ela continuou. Ela colocando o dedo na minha cara, falando coisas absurdas, dizendo que ela também tinha direito, que eu não sabia com o que eu estava mexendo. E eu perguntei para ela se ela sabia o que significava aquele símbolo de um lacinho com o quebra-cabeça. Eu disse que aquilo ali é o direito deles. Segundo relatos, os passageiros do ônibus tentaram intervir na situação até a chegada da polícia. Uma moradora da região que estava no ônibus relatou o que viu. Ela não queria se levantar para dar o lugar à criança. Aí nós estávamos vendo a situação que ele ficou nervoso porque a criança queria ficar com a mãe. Aí ela não queria dar lugar, dizendo que o lugar era dela. Desde quando ali é para a criança que está com problema, né? Ela disse que no lugar era dela. Ela, como uma pessoa adulta, deveria ter se compreendido e ter dado lugar à criança. Segundo a Polícia Civil, na 3ª Delegacia Territorial, localizada no Bonfim, foi registrada uma ocorrência de lesão corporal. As envolvidas foram ouvidas e as investigações seguem. A outra passageira também trouxe a sua versão do que teria acontecido. Eu tenho alguns problemas de saúde, tenho 2 hérnias, tanto uma umbilical quanto uma estomacal. Tinha outras cadeiras vazias no ônibus, ela poderia ter sentado nas outras cadeiras, mas ela já veio na minha direção. Ô, minha senhora, se é preferencial, a senhora deveria respeitar. E assim, independente da situação, tudo poderia ter sido resolvido na conversa. Intolerância, desrespeito, não combina. E é sobre este assunto que a gente segue aqui agora para conversar com Larissa Baracho, que está dentro do coletivo, exatamente na linha onde toda essa situação aconteceu. Larissa, a gente observa que o ônibus está um pouco vazio, mas assim, gente, misericórdia, se é presencial, não é preferencial, perdão, então é para ser respeitada. Exatamente, Murilo. Eu só vou fazer uma correção. A gente estava lá no final de linha da Ribeira para conseguir pegar, inclusive, esse ônibus, né, que fez o itinerário, que a confusão aconteceu hoje pela manhã por volta de 8h50, que é o Ribeira Federação. Só que a gente não conseguiu. O despachante foi super solícito, entrou em contato com o supervisor, que inicialmente tinha liberado, mas depois uma ordem superior aí disse que a gente precisava de um ofício para poder fazer o percurso nessa linha específica. Mas com a boa vontade dos nossos queridos motoristas, a gente conseguiu entrar em
uma aqui no Caminho de Areia para falar sobre este assunto. Como vocês acompanharam na reportagem, a gente ouviu a versão dessas duas mulheres, dessa situação que aconteceu hoje pela manhã. A gente está aqui no ônibus, a gente percebe o seguinte, que alguns ônibus são cinzas, outros amarelos, que são esses assentos preferenciais para idosos, pessoas com deficiência. E uma lei de 2012, né, ela assegura pessoas com transtorno do espectro autista que elas sentem também aqui. Então, nessa situação, a Ana Cláudia, quando eu conversei com ela hoje mais cedo, ela falava justamente sobre isso, que chegou aqui, eles estavam identificados e que eles teriam, né, essa preferência de sentar ali. O ônibus estava cheio, algumas pessoas tentaram intervir naquela situação. Por outra parte, a outra moça também disse que teria alguns problemas de saúde, por isso que ela costumava, ao pegar ônibus, sentar nessa parte aqui das cadeiras amarelas. A gente está em um ônibus aqui, acompanhando todo o trajeto. Vou tentar conversar com o pessoal, até para saber com relação a isso, porque quando o ônibus está vazio, né, Murilo, a gente consegue sentar em todos os lugares. Mas quando chega uma pessoa que precisa sentar, a gente tem que dar aí essa parte do assento. Muito boa noite, tudo bem com o senhor, meu amigo? Posso falar rapidinho? Não, né? Não quer não, tá tímido. Vou tentar conversar com esta galera. Posso conversar com o senhor rapidinho? O pessoal tá cansado voltando do trabalho também, muitas vezes, né? Quer ir em paz. Boa noite, posso falar com o senhor rapidinho? Como é o nome do senhor, meu bem? Everton, o senhor está sentado aqui, o ônibus está vazio. O senhor acompanhou hoje de manhã essa repercussão que teve de uma confusão dentro do ônibus? Não. Olha, é o seguinte, teve uma confusão entre duas mulheres, uma delas estava com duas crianças com autismo, e a gente sabe que essas cadeiras amarelas são preferenciais. Quando o senhor entra no ônibus, qual o protocolo que o senhor toma, se estiver sentado numa cadeira amarela dessa? Primeiramente, se chegar uma pessoa para um idoso e tal, óbvio que tem que levantar, né? É o princípio, né? Mas tem gente que não quer ficar sentado, né? Não liga muito para isso, não. Um idoso, uma pessoa com deficiência, algum tipo de deficiência, uma pessoa com autismo que está com identificação, a gente precisa levantar. O senhor percebe muitas vezes que as outras pessoas têm aquela má vontade de levantar? Com certeza, muitas. Sabe que a gente acaba muitas vezes voltando cansado do trabalho, mas tem que ter essa parte de conscientização. Ser consciente não, já é preferencial, então tem que ter a consciência, né? De levantar. Por mais que esteja cansado, tem pessoas, né, com uma idade já avançada que merecem sentar no conforto. Mas tem gente que não liga. Aproveitando que o senhor... Finge que não tá vendo, tá dormindo, né? Tem isso, tem gente que começa a dormir, né? Finge que tá dormindo, na verdade, para não dar o lugar. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Aproveitando que o senhor tá aqui, sempre pega ônibus, como é que tá a situação do transporte público pro senhor? Nunca tá bom, né? Nunca tá bom, né? Mas fazer o quê? É o que nós temos, né? Tem que ir levando a vida. Tem que ir levando a labuta de cada dia. Obrigada, viu, por falar com a gente, por conversar. Tentar conversar com meu amigo cobrador. Cobrador consegue falar? Não vai falar também não. Vamos tentar continuar aqui conversando com o pessoal. Muito boa noite, meu amor. Tudo bem? Posso falar com a senhora rapidinho? Posso sentar aqui do seu lado? Voltar do trabalho com a senhora também. Como é o nome? Rita. Dona Rita, a gente está falando com relação à questão dos assentos preferenciais. Hoje de manhã teve uma confusão dentro do coletivo justamente por causa disso. Tinha uma mulher com duas crianças com autismo, e aí começou uma confusão, a outra não queria dar o lugar. A senhora, quando entra dentro do ônibus, aqui indo para o seu caminho, vai para onde, meu amor? Tancredo Neves. Tancredo Neves. Quando a senhora vê alguma pessoa que precisa utilizar esse assento amarelo, a senhora dá o lugar? Levanto. Mas você vê muitas vezes que as pessoas, elas começam a dormir, dá aquela fingida que tá dormindo, finge que não tá vendo. Vejo. Mas precisa da conscientização de cada um, né? Aqui é mesmo, uma coisa séria. Se chegar uma pessoa aqui, se aqui não é meu, eu tenho que levantar para dar lugar, né? Exatamente, que todo mundo tem a mesma consciência que a senhora e meu outro amigo também. Vá com Deus, viu? Vá em paz pro seu caminho, para Tancredo Neves. É isso, Murilo. A gente segue aqui no percurso, passando agora por Irmã Dulce e falando sobre esse assunto que realmente precisa da conscientização, da boa vontade de cada um, porque sabe que esses assentos são preferenciais para pessoas que precisam realmente. Então, nada de ficar dormindo, fingindo que não tá vendo, não. Levanta e faça a sua parte. Eu volto com você aí no estúdio. É isso aí, Larissa. Muito obrigado pela correção. Agradecer o nosso entrevistado, Dona Rita, também. É dessa forma, proceder respeitando o espaço que é destinado para pessoas com autismo, com deficiência. As marcações estão aí, então vamos que vamos. É no saculejo do ônibus, é de verdade, é a volta para casa aqui no seu Aratu agora. E a gente continua chamando a atenção para este caso,
caso, eu vou seguir aqui para o nosso telefone, porque, olha, quem tem filho com transtorno aí do espectro autista tem uma luta diária por inclusão. Sobre o assunto, a gente vai conversar agora com Daiane, que faz parte do núcleo acolhedor da criança autista. Boa noite, seja bem-vinda. Parabéns pelas ações que vocês realizam sempre. A gente sabe que sempre tem aquela dificuldade de um atendimento nos CAPs, no Centro de Apoio Psicossocial, mas ainda assim vocês são guerreiras, vão para cima. Parabéns. E hoje é um dia importante para a gente chamar a atenção para a causa, só não combina com tal comportamento que aconteceu, não é isso? Boa noite, amiga. Boa noite, Murilo. Boa noite a todos os telespectadores. A gente está num sentimento de revolta, porque dia 2, dia de conscientização mundial do autismo, um dia que a gente tenta trazer, né, à mente a alusão da inclusão, acontecer essa situação com uma mãe que a gente apoia toda a nossa solidariedade dentro do ônibus, e ela não foi a primeira. Justamente temos um amigo que criou o autismo no Buzu, justamente por agressões que ele recebeu ao levar seu filho para a terapia. Então ele teve a ideia de criar o autismo no Buzu justamente por conta disso. E a gente somos pais que estamos na lida no dia a dia, andamos com a nossa CIPTEA. Para quem não sabe, Salvador faz a emissão na secretaria da Sempre no Comércio, faz a emissão da CIPTEA. E a gente anda identificado com o crachá. Isso. E o cordão, ó. O cordão de girassol significa o símbolo internacional de pessoa com deficiência. E é utilizado não só pelos autistas, mas quem tem fibromialgia, quem tem lúpus, também faz o uso. Mas o do quebra-cabeça é justamente para a identificação dos autistas. Mas tem validade com a carteirinha que é o CIPTEA. Olha, deixa eu aqui chamar a atenção, porque exatamente neste momento muitas mães estão aqui perguntando de que forma elas conseguem chegar até vocês, que tem esse apoio mais do que fundamental. Como elas conseguem chegar até vocês? O Aliança Núcleo de Mães de Filhos Autistas fica localizado na Rua das Flores. A nossa associação fica na Rua das Flores, ali em Novo Horizonte. Mas através do nosso Instagram também a gente consegue estar dando apoio e colocando no grupo do WhatsApp, porque a nossa luta é contínua. Para você ter noção, Murilo, a gente tem uma liminar contra o governo do estado com os 417 municípios da Bahia. E era para 10 dias de cumprimento e já se estende por 10 meses. Uau. Os nossos filhos estão sem medicação de alto custo há 3 anos, a maioria deles. E todos, podemos dizer assim, todos que entraram com liminar estão sem terapia multidisciplinar. Amiga, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Vamos, claro, conversar mais vezes e chamar a atenção para esta causa. Um beijo para você e para todas as mães, familiares e pais de crianças com espectro autista. Nós que agradecemos. Beijo, obrigado, boa noite.